Quando vier os problemas, líder resolve problema. Saiba disso, irmãos. Os problemas, eles caracterizam o seu tamanho. Só vai resolver problemas grandes, pessoas grandes. Sabia disso? Então, quanto mais problema tiver na sua vida, saiba de algo. O Senhor, Ele está confiando em mim. A Bíblia diz que o Senhor não coloca fardos grandes além do que eu posso suportar. Se esse problema é grande, então significa que o Senhor está me vendo como alguém grande. Amém, irmãos? Os seus problemas definem quem você é. Saul viu Golias como um problema insolúvel. Não, esse aqui não tem jeito. Esse gigante ele vai me derrubar. Davi olhou para Golias, irmãos, e ele olhou para o tamanho do Deus dele. Não, se Deus tem me confiado um problema desse tamanho, significa que eu sou grande em Deus. Eu vou solucionar esse negócio. Amém, meus irmãos? Amém. Olha a diferença de visão. Os seus problemas definem o seu tamanho. Saiba disso. Se você tem muitos problemas, saiba que o seu ministério é grande. Aleluia, irmãos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu lembro quando eu era discipulador, teve uma fase da minha vida que eu tive 16 líderes. Mas dos 16, eu acho que uns 12 era mulher, irmãos. E mulher é complicado, não é verdade, irmãos? Vocês mesmos assumem, vocês são mais complicadinhas um pouquinho, não são, irmãs? Tinha dia que eu tinha que pegar as irmãs e fazer assim, como é que era? Eu até dei um nome uma vez. Era... Cadê a Vanessa? Tá aí? Não. Vanessa era uma das imbiras, né? Negócio da amizade lá, né? É, um negócio de amizade. Eu tinha que pôr elas para todo dia ligar umas para as outras, fazer as duplinhas de irmã, porque elas eram tão imbira. Era, amado, um negócio assim. O que era? Amado da semana, eu acho que era isso. Que tanto de problema, irmãos, que tanto de problema. Nossa, picuinha e coisinha, e eu não gosto da cara dela, e ela me olhou é mal, e não sei o que, e aqui assim, nossa! No meio daquela tempestade, eu respirava, ia para cima da tempestade, e eu tinha certeza que logo, logo aquela tempestade ia passar, e eu ia me encontrar com um arco-íris, amém? Cresci demais com aquilo. Como eu cresci? Sabe de algo? Os problemas não passaram, mas eles aumentaram. A cada dia que passa no meu ministério, os problemas mais crescem. Oh Deus, e eu louvo a Deus por isso. Porque é um sinal de que o Senhor ele tem confiado em mim. É um sinal de que eu não tenho paralisado ali no meio das circunstâncias. No meio do problema eu tenho corrido para a tempestade e ido atrás. Amém, irmãos? Não deixe que os problemas venham te parar. Eu vejo alguns líderes aqui que eu fico fã mesmo. Eu fico fã de vocês. Mas eu não expresso o tanto que a minha admiração por vocês, porque eu sei que tudo isso é para o seu crescimento. Tem alguns irmãos que têm tantos problemas em casa. Problemas em casas, né? Problemas no relacionamento. Entra na corte, aí é briga, é coisa. Né? A célula está em crise. Né? Problemas nos estudos, na profissão, não arruma emprego, e são tantas coisas, né? Mas eu fico admirado. Mas pelo outro lado, eu tenho a certeza e a convicção que você não está passando por nada além do que você pode suportar. Amém. Tudo o que você tem passado, meu irmão, é para o seu crescimento. Por outro lado, eu vejo alguns irmãos, por exemplo, que têm se casado. Alguns irmãos que nós estamos crescendo, amém, irmãos? Aleluia. Nós já não somos mais uma rede de juvenis para adolescentes, aleluia? Amém. Que uns dias vai estar cheio de menino correndo aqui no nosso meio, muitos filhos, muitos casamentos. Aleluia. Esse ano é o recorde de casamentos que eu vou fazer, aleluia? Olha, o ano mal começou, eu já fiz 3 casamentos, oh glória a Deus. É sinal de muitos filhos, de muito mover de Deus, amém? Amém. Então, irmãos, nós estamos crescendo. E eu fico olhando algumas irmãs que passaram por tantos problemas na célula, quando lideravam jovens, e agora elas entraram na vida do lar. E aí se acostumar com o casamento é difícil, não é difícil, Lília? Às vezes tem algumas coisas ali que bate em frente. Eu lembro que eu tive um problema com a Larissa, irmãos, um problema gravíssimo. Assim, nosso casamento foi terrível, uma tempestade gigantesca. Todo dia eu acordava e eu ia colocar a pasta de dente na escova. E eu apertava a pasta de dente do final até o começo.
A Larice vinha, irmãos, depois e apertava no meio. Aqui me dava uma agonia. Foi assim uma tribulação enorme. Então, nós passamos por essa dificuldade. Aí no outro dia eu ia lá, apertava a pasta de dedo do final até o começo. Depois vinha a Larice no meio do negócio. Oh, que agonia, meu Deus. Mas sabe de algo? Porque nós tínhamos passado pela pressão um dia da liderança. A Larice tinha liderado muitas células, resolvido muitos problemas. Aquilo foi uma tempestade pequena para nós. Sabe, porque a Lilian, o Rogério, um dia tiveram uma experiência na vida da igreja, de tantos problemas, com tantos discípulos. Hoje eles entraram na vida do lar, e a vida do lar tem se tornado fácil. Amém, meus irmãos? O Senhor tem te preparado para o seu casamento. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Quantos querem se casar? Levanta a mão. Eu quero te casar, amém? Esse retiro tem um objetivo também, amém, irmãos? Às vezes está aí do seu lado, atrás de você, mas se prepare, aleluia! Glória a Deus! Presta atenção, irmãos, volta aqui para os problemas. Os problemas são oportunidades, presta atenção. Problemas são oportunidades para que o Senhor retire aquilo de mais precioso que tem dentro de você. Sabe que é no meio de problemas que você vai ver o quão potencial você tem. Você é alguém que tem muito potencial. Mas irmãos, se você não passar pela pressão, você não vai descobrir. Eu me lembro que lá no exército, eu tinha dias em que nós fazíamos corrida lá. E tinha dias que o sargento estava inspirado, irmãos. E ele punha a gente para correr. Irmãos, eu ficava impressionado. A gente corria 12 quilômetros por dia. 16 quilômetros por dia. E aí, depois que eu saí do exército, eu tenho um propósito comigo que eu vou morrer em forma. Amém, irmãos? Eu não vou ser um pastor gordinho careca. Amém? Pode até ser careca, mas gordinho não. Amém, irmãos? Aleluia. Não, eu não. Você, eu não. Eu tenho orado, eu creio no milagre. Vamos lá, volta aqui. E aí, irmãos, aleluia. Deixa eu te falar, depois que eu saí então, eu quis manter a forma e fui correr. Irmãos, e eu fui. Primeira corridinha ali. Quando eu olhei, irmãos, eu já estava com a língua pro lado de fora. Sabe quantos quilômetros eu tinha corrido? 3 quilômetros. E eu insisti naquilo e não, eu vou mais um pouquinho, 4 quilômetros, eu já estava com dor em tudo quanto é lugar do corpo, parando, cansado, não dei conta de passar dos 5 quilômetros. Mas por que lá no exército eu corria 12, 16, teve um dia que eu corri 16, até lá no João Leite, loucura daquele sargento doido. Por quê, irmãos? Porque tinha um cara gritando no pé do meu ouvido, me xingando, vai, me xingava de tudo. Seu capeta, corre, 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 e gritava, e gritava, e gritava. Eu era 3-7, soldado 3-7, vai soldado 3-7, seu lixo, me xingava de tudo, irmão. E eu corria, e sabe que no meio daquela tribulação, eu descobria que eu era um corredor profissional, olha pra você ver. Eu corria muito, eu era um Bolt ali, irmãos. Mas sem o sargento na minha cabeça me pressionando, corria 4 quilômetros, eu era um Zé Ninguém. Estão me entendendo? Às vezes, os problemas que virão na sua liderança, na sua vida, irmãos, vão ser para despertar aquilo de mais precioso que tem dentro de você. Não reclame dos problemas, amém? Não reclame. Pastor, eu não tenho pai. Ah, irmãos, tem tantos aqui no nosso meio que não tem pai. Eu tive pai, eu tenho pai de assinatura, mas um pai mesmo ali de presença eu nunca tive. Muitos aqui são órfãos, você não está sozinho não. Muitos aqui não tem referencial dentro de casa, você não está sozinho. Mas pare de reclamar, deixa eu te dizer algo. A maior parte das epístolas foram escritas dentro da prisão, você sabia do negócio desse? Com guardas ali pressionando, batendo, açoitando, muitos dos apóstolos, e no meio disso tudo, saiu um mover de Deus, e muitas das epístolas que nós lemos hoje, que nós pregamos, vieram por meio de prisões. Olha que poderoso. Amanhã eu vou falar sobre Paulo para você. Mas Paulo foi um dos camaradas que teve mais problemas. O que é aquilo? Você olha para a vida de Paulo, não. Como que esse cara chegou aí?
Muitos dos seus problemas, irmãos, são para te fazerem crescer. Não reclame, não murmure, que passe, não deixe passar pela sua cabeça esse negócio de entregar célula. Para com isso, irmãos. Resolva isso na sua mente. Amém? Resolva hoje. Porque grandes desafios que você vai ter no decorrer da sua vida, se você acostumar a fugir deles hoje, lá na frente você não vai conseguir suportar. Eu aprendi a suportar alguns desafios lá na liderança da célula. Passou pela minha cabeça algumas vezes. Mas teve um momento que eu me posicionei, eu falei, Senhor, eu não desisto. Eu posso até ser removido, mas eu não vou desistir. Eu não vou entregar. E sabe de algo? No começo do casamento, você acha que o diabo não colocou na minha cabeça? Desiste do casamento. Essa mulher é tão difícil, olha aí. Lembro que o primeiro ano do casamento foi luta, irmãos. Tive um problemaço com a Larissa. Problemaço mesmo. Mas imagine se eu tivesse chutado o balde. Hoje eu olho para trás e foi um problema tão pequeno, tão fácil de resolver. Hoje eu olho e eu dou até razão para ela. Vou expor minha esposa. Ela tinha muito ciúme de mim. Mas como que não tem ciúme com um homem tão bonito? Tô brincando. Mas olha, é sério. E aí o problema de ciúme foi algo tão fácil de resolver. Eu passei a orar pela minha esposa, a impor as mãos todos os dias, a mostrar para ela que eu era homem de Deus. E a partir do momento que ela viu, nós vivemos uma paz tremenda. Mas sabe de algo? O diabo colocou na minha cabeça naquele dia. Sai de casa. Olha o caminho, tanto que é mais fácil divorciar. Olha o tanto que é mais fácil entregar a célula. Você está aqui lutando com um monte de irmão que não quer nada com você, que ainda sai falando mal de você. Você dá a vida por esse povo. Você dá a vida por essas crianças. E os pais ainda vêm falar mal de você. Olha o tanto que é mais fácil chutar o balde, entregar a célula, entregar o discipulado. Mas o caminho mais fácil não significa que é o caminho de crescimento. Você vai paralisar, vai continuar andando em círculos. Você não vai desfrutar do melhor de Deus, aí, irmãos. Você não vai descobrir o maior potencial que tem dentro de você. Amém, irmãos? Então não desista. Vamos para cima. Lá no exército tinha um termo que eles falavam, agrupa e deixa bater. Era quando eles vinham para bater na gente. A gente fechava assim o corpo e deixava a surra comer. Amém? Quando os problemas vierem, quando a tempestade de gelo vier sobre a sua vida, agrupa e deixa bater. Amém, meus irmãos? Logo, logo ela vai passar. Isso é fato. Nenhum sofrimento é para sempre, ainda mais tendo um Pai tão poderoso e amável como o seu. Amém? Amém? Você não vai sofrer além do que você pode sofrer. Deus não vai te dar um fardo além do que você pode carregar. Se Deus te deu esse fardo hoje, você pode suportar. Amém, meus irmãos? Então tenha convicção disso. Seja como as águias. Eu não tenho pai. Pastor, inventaram um apelido para mim. Eu tenho uma deficiência. Eu sou gago. Não importa qual seja a sua dificuldade. Você foi escolhido por Deus. Ele te chamou. Esqueça os seus problemas. Vamos fazer a diferença nesse mundo. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a diferença. Entenda, olha para a sua célula como o futuro dessa geração. Olhe para a sua célula como grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Voe contra a tempestade. Amém. Aleluia. Em Juízes 6,14 a Bíblia diz: tão somente ser forte e corajoso, e vai nessa tua força, servo, valoroso, eu estou contigo e jamais te abandonarei. Se você tem essa palavra, meu irmão, você pode permanecer até o fim. Amém? Amém. A águia, ela também tem uma característica que ela faz o seu ninho em montes altos. Que ave fantástica, né? Ao contrário do urubu, que fazia os seus ninhos ali, eu lembro que ele fazia numa casinha baixinha, por isso que ele quase vomitou ali em cima de mim. Sem proteção nenhuma. A águia, ela faz o seu ninho nas maiores montanhas. Isso mostra que ela guarda ali aquilo que é mais precioso para ela, que são os filhotes. O urubu, ele guarda em qualquer lugar, mas as águias guardam aquilo que mais é precioso para ela, em um lugar secreto, bem alto. Aleluia. Amém.
E hoje eu quero falar para você a respeito daquilo que é mais valioso para você, o seu coração. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, sobre todas as coisas, todos os seus bens mais valiosos, guarde o seu coração, porque é dele que procede todas as fontes da sua vida. Tudo na sua vida procede do seu coração. Irmãos, se você perder o seu coração, você perde tudo. O seu ânimo com a vida da igreja, o seu ânimo com o Senhor, o seu ânimo com a célula, com os discípulos. Por isso, guarde o seu coração. É claro que a sua idade, adolescentes, jovens, o lugar onde o diabo mais trabalha para que você perca o seu coração é através dos relacionamentos. Por isso nós vamos falar sobre relacionamentos também amanhã. Mas eu quero te dizer, fique atento a tudo. Às vezes até mesmo aos seus estudos, ao seu trabalho. Nós devemos ser bons profissionais. Nós devemos ser bons alunos. Se esforce para que você seja o melhor. Se esforce para que você entre numa faculdade pública. Amém, meus irmãos? Nós temos irmãos aqui que desfrutaram de um mover. A Marcela, o Arturo, o Felipe Davi também. E o Senhor tem o melhor para você. Amém, meus irmãos? Mas quando você ficar com o segundo lugar, se contente com isso. Amém? Você sabe por quê? Porque a sua vida não é ali. A sua vida é o ministério, a vida da igreja. Se você chegar ao segundo lugar, ou então passar na 5ª seleção para a história, isso é motivo de muita glória, irmãos. Não reclame. Sabe por quê? Porque o seu maior investimento é na casa do Senhor. Seu coração não está lá na pedagogia, na história. Seu coração está na vida do Senhor. Na vida cristã. Eu tenho isso tão claro na minha vida. Eu desejo isso para vocês. Eu quero que vocês estudem em uma faculdade boa. Amém, meus irmãos? Se seja particular, que seja melhor. Eu tenho isso para o meu filho. Eu vou exigir boas notas do Daniel. Mas na minha cabeça eu já tenho isso resolvido. Meu filho vai ser homem de Deus. Então eu não vou exigir que ele seja o melhor aluno da sala. Vou exigir que ele seja um bom aluno. Mas o melhor não. Vou exigir que ele seja um homem de Deus. Amém, meus irmãos? Um homem de Deus, ele sabe cuidar de todas as coisas ao mesmo tempo. Ele sabe administrar o trabalho, a sua casa, o seu casamento, os seus estudos, a sua vida, os seus relacionamentos. A Bíblia diz que o bom presbítero é esse que sabe administrar todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Mas você vai ser o melhor, para o Senhor. Amém. O seu coração vai ser apaixonado, pelas coisas do Senhor. Amém. Eu acho bom quando eu vejo alguns irmãos postar no status o melhor dia da semana. Eu acho isso precioso. Porque você está semana após semana fazendo a mesma coisa. Toda semana você está ali fazendo a célula. Mas aqueles que conseguem fazer com que essa vida rotina seja o melhor dia da sua semana, esses são os vencedores. Amém, meus irmãos? O vencedor é aquele que está lá semana após semana. Mas quando chega a semana da célula, chegou o melhor dia da minha semana. Eu não comento nada, amém, Mariana? Mas eu estou vendo. Você pode ter certeza que eu estou vendo. Amém? Que você tem esse coração. Que o seu coração possa bater mais forte pelo ministério, pela vida da igreja, por estar no meio dos irmãos, por estar no meio das águias. Oh, irmãos, isso é que é precioso para você. Isso é o que vai te guardar. Isso é o que vai te ensinar para que você seja um bom cidadão por toda a sua vida. Se você está no meio de águias, você vai ser um irmão que respeita, que sabe o que é ser alguém nobre, que sabe o que é honrar aqueles irmãos que vieram antes de você. Amém, meus irmãos? As águias, elas têm uma visão de longo alcance. A águia, ela possui uma visão que lhe proporciona enxergar um rato a aproximadamente 2 km de distância. Crente águia olha para frente e não para baixo, como o urubu. Outro animal que um crente nunca pode se parecer é com o porco, que dentre outras características não tem articulação no pescoço e assim nunca olha para cima, sempre para baixo. Não seja como os porcos e como os urubus, mas que você tenha uma visão de um longo alcance. Olhe para frente, irmãos. Por que a Bíblia diz que é melhor estar num velório do que numa festa? Porque no velório te leva a pensar.
Um dia pode ser eu. O que eu estou fazendo com a minha vida? Se hoje for o meu último dia, o que eu estou fazendo? Faz com que você olhe para frente, tenha uma visão longa. Mas aqueles que vivem a vida de qualquer jeito, eles estão sempre ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Amém? Não seja assim, meus irmãos. Olhe para frente, veja, onde você quer estar daqui 5 anos? No seu ministério, na sua vida, você quer estar... Tem muitos solteiros. Você quer estar casado, num casamento sólido daqui a 5 anos? É preciso que você plante isso hoje. Amém? É preciso que desde agora você passe a pesar as coisas. Será que vale a pena? 1 minuto ali, 10 minutos de prazer? Será que vale a pena eu trocar toda uma vida ao lado de uma esposa, de um marido fiel, por alguns minutos com uma pessoa qualquer? Pare para pensar hoje, irmãos. Às vezes é um momento de vacilo que você dá. É um momento de vacilo, talvez de trair a sua esposa aos casados, que você vai arrepender por toda a sua vida. A águia, ela tem uma visão de longo alcance. Ela sabe identificar para onde ela vai, e ainda mais, ela sabe identificar os perigos. Veja os perigos a longa distância. Saiba onde você não pode estar perto. Fuja, meus irmãos, fuja. Não brinque com a carne. Amém? Seja como a águia. Aleluia. Filipenses 3,14. A Bíblia diz: olhe para o alvo, que é Cristo Jesus, e prossiga em frente. É isto que o Senhor espera de você. Não é esse o versículo, né? Mas eu não coloquei o versículo aqui achando que ia ter projetor. Mas a Bíblia está falando para nós olharmos para Jesus, né, que é o consumador dessa obra. Olhe para Ele. Qual tipo de pessoa você tem andado? Águias ou urubus? Que nesses dias nós possamos avançar no Senhor. Uma liderança eficaz, irmãos, ela possui aliados. Vocês não vão chegar a lugar nenhum sozinhos. É preciso vocês entenderem isso. Nós somos como uma família. É preciso que haja no nosso meio o mesmo parecer, o mesmo pensamento, uma mesma fé. Nós temos todos os anos grandes desafios, né? Os desafios eles não param. Nós já estamos no meio de um grande desafio, né? No dia 11, 12, 13 de maio, teremos encontros duplos, amém? Tem uma hiena ali, tem hiena aqui. Ou então um cachorro que ri, né? Então nós sempre estamos envolvidos em grandes desafios, amém, irmãos? Mas nós não vamos vencer esses desafios sozinhos, nós precisamos andar em unidade. É o desafio da formiguinha ali mesmo. Eu fico feliz, o Aurélio estava dando aula agora, e eu fico feliz quando eu ouço esses testemunhos. Ele falou que estava dando aula e que é assim, impressionante o quanto a nossa rede ela se destaca em termos de consolidação. Que ele perguntou para os irmãos e ele não achou ninguém tão enjoado como eu. Amém, meus irmãos? Por um lado isso é ruim, né? Que eu sou enjoado, mas pelo outro lado eu fico feliz de saber que está funcionando. A consolidação, por exemplo, é um trabalho que eu pego no seu pé, mas que ele tem funcionado. E nós temos tido bons resultados. Nós temos crescido durante esses 3 últimos anos, fomos os que mais crescemos, isso é motivo de glória, amém, meus irmãos? Mas por causa de um trabalho em unidade, porque os irmãos, apesar de estar me escutando ali, encontro após encontro, eu te expondo, te perguntando por que você não consolidou, vocês têm comprado essa ideia, e têm cuidado das novas vidas, dos novos irmãos que têm chegado, e por isso o Senhor tem feito com que nós avancemos, amém, irmãos? Nós hoje somos 19 discipuladores. Olha que poderoso isso. Estava pensando ali agora, né? 19. E eu pensando, daqui um dia eu vou fazer retiro para discipuladores. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Vou continuar fazendo para os líderes também. Mas olha só, irmãos. Tenha entendimento de que nós só vamos chegar a grandes lugares quando nós andamos juntos. Sozinhos nós não vamos a lugares nenhum. Não vamos a lugar nenhum. O líder, ele precisa entender quais são os ingredientes principais da sua liderança. 2 ingredientes principais que eu coloquei aqui. O primeiro deles, integridade. O segundo, lealdade. Você precisa ser alguém íntegro com a sua célula. Compromissado.
É terrível, irmãos, quando nós temos células que não acontecem no mesmo dia da semana. Células que têm um horário para começar, mas o líder não está ali, né? E isso vai falando de um desleixo da sua parte. Você precisa estabelecer horários, cumprir com aquilo que se diz. Amém, irmãos? Amém. Lembra que eu te falei que as pessoas estão olhando para você? A maneira de você se portar, irmãos, tem se parecido com o Senhor? Você precisa se esforçar para isso. A sua integridade é o que vai fazer com que as pessoas mudem. Eu até escrevi aqui: diga aos membros, sejam pontuais. Se chegam no horário, eles chegarão no horário. Amém? Só dizer não vai mudar a vida de ninguém. Você precisa chegar no horário. Diga aos membros, sejam positivos. Se sou positivo, eles também serão positivos. Amém? Diga aos membros, Jesus vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Se eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida, vocês também colocarão Jesus em primeiro lugar na vida de vocês. Amém? Amém. Mas se meu trabalho é em primeiro lugar na minha vida, daqui a pouco, irmãos, os irmãos vão começar a desleixar. Vão colocar outras coisas na frente. Então você precisa estabelecer a sua integridade na sua célula. A sua integridade fala de uma confiança. Os irmãos vão olhar para você e vão ver ali um líder, um homem, uma mulher de Deus que tem seguidores, né, que vão, através dessa integridade, gerando pessoas que sigam a eles por causa disso. Amém? Amém. Se você sentir som, levanta, senão taca e sai pé na sua cabeça, tá bom? Então, um homem precisa contar, os membros, eles precisam contar com a confiança do seu líder. Nossos ensinamentos e ações, eles têm que coincidir com a nossa vida. Não pode, aquilo que você prega, aquilo que você cobra, não pode ser além daquilo do que eles são. Entenda muito bem, às vezes vão ter coisas que nós vamos ter que pregar que realmente você não tem vivido. Amém, meus irmãos? E aí você fala, a espada, ela é de dois gumes mesmo, ela bate tanto daí como de cá. Amém? Mas a cobrança sua, ela tem que ser no mesmo nível que você vive. Você vai cobrar dos irmãos vender jujuba? Vai vender jujuba com eles. Amém? Você vai cobrar dos irmãos consolidação? Você também precisa consolidar. Amém, meus irmãos? Então, você precisa pregar aquilo que você vive. Billy Graham dizia que integridade é a cola que mantém firme a nossa maneira de viver. Precisamos lutar constantemente para conservar nossa integridade. Amém? Amém. Foi um homem que viveu aí, quantos anos? 99 anos, né? Mais de 50 anos de ministério, e de ministério aprovado, porque possuía integridade. Irmãos, não importa qual o tamanho do seu ministério. A Bíblia, ela não fala que o Senhor vai olhar se nós temos muito ouro, muita prata e muitas pedras preciosas naquele dia. A Bíblia vai olhar, a Bíblia diz que o Senhor vai olhar se a nossa obra, ela é de ouro, prata e pedras preciosas. Não importa o tamanho. Vai ter gente naquele dia, irmãos, que vai vir carregando um caminhão de obra. Nossa, o tamanho, Senhor, da minha obra, olha, maravilhosa essa obra. Mas o fogo de Deus vai vir e vai consumir, porque é madeira, palha e feno. Mas vão ter pessoas naqueles dias que vai chegar ali com a obra nas mãos. Senhor, está aqui a minha obra. Foram 7 pessoas na minha célula, mas que eu consolidei, que eu orei, que eu jejuei por eles. O Senhor vai mandar o fogo, mas não vai consumir. Amém, meus irmãos? Vai permanecer. A Bíblia, ela não fala do tamanho. Ela quer saber se é ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Tenha uma santa preocupação com a sua célula. Né? Preocupe-se como se aquele ali fosse o ministério da sua vida. Eu tenho convicção comigo, eu tenho convicção, plena certeza, de que tudo que eu estou fazendo hoje, eu já fazia há 5 anos atrás, quando eu fui levantado líder de célula. Convicção, irmãos, de que hoje nós temos uma rede grande, mas tudo que eu tenho feito aqui, a planilha de consolidação que vocês têm que preencher, eu fazia como líder de célula. Era pouquinho naquela época. Nem precisava, né, fazer planilha, mas olha você ver, então que ô, irmãos, é luta, enjoado, viu? Imagina quando eu ficar velho. Mas aleluia. O segundo ingrediente é a lealdade. Lealdade, irmãos, é diferente de amor e de admiração. Amém? Repete isso comigo. Lealdade é diferente de admiração. Você pode até admirar o seu líder.
Você pode até me admirar, você pode até admirar o seu discipulador, mas lealdade não significa admiração. Você pode até amar, sabia? Você pode até amar as pessoas, mas ainda assim você pode ser alguém desleal. Lealdade fala de algo mais profundo. Você crê que você tem mentores escolhidos por Deus? Sim ou não? Você crê que bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus? O seu líder, o seu discipulador, eu, a minha esposa, que somos enviados na sua vida como no nome do Senhor Jesus. Você precisa ter entendimento disso. Então, irmãos, quando você tem clareza disso, isso fala de uma honestidade profunda dentro de você. Esses dias eu estava na nossa comunhão de domingo, amém, irmãos? Amém. Domingo é o dia internacional da nossa comunhão. Tá? Você tem que sair comigo, tá bom? Quanto mais perto você está de mim, melhor. Então você sai comigo. E nós estávamos numa dessas comunhões e ali é o lugar de nós amolarmos o facão também. E duas irmãzinhas fizeram uma tatuagem. Fizeram uma tatuagem lá assim, que completava uma na outra e tal. Achei tão banal aquele negócio, meu Deus. As tatuagens das duas se completavam. E aí eu pensei, nossa, elas nem vai ficar junto pro resto da vida. Olha, e a menina marcou o corpo dela pro resto da vida, né? Nossa, que negócio desnecessário, né? Se for para fazer, faz um negócio que presta, né? Mas amém. Mas eu acho que ainda assim, era a primeira tatuagem da vida delas. E elas não falaram nem comigo, nem com a minha esposa, né? Simplesmente assim, decidiram fazer e fizeram. Os irmãos acham que é algo sério, porque eu vejo isso como algo muito sério. Ou é bobeira minha, irmãos? O Wilker não, o Wilker já parece um gibi, né, Wilker? Pro Wilker não é tão cego mais, mas pra irmã, que era a primeira tatuagem da vida dela, eu acho que era algo sério. Eu achei sério. É sério? Olha pra cá. Então assim, e aí eu falei pra ela, mas você marcou seu corpo com algo que é pra vida toda, e você nem falou com seus pastores. E ela falando, nós estávamos num dia de ceia, né? Tinha acabado de ceiar comigo, falaram que tinha uma aliança, que não sei o que, mas nem pediu conselho para a liderança, nem pediu ali, nem falou nada. Irmãos, presta atenção, a Bíblia diz que na multidão de conselhos habita a sabedoria, amém? Amém? Você precisa pedir conselhos, ainda que você não vai seguir meus conselhos, não, mas aprenda isso. Hoje, por exemplo, eu tenho aqueles que me aconselham. Meu pai fez muita besteira na vida, mas meu pai é um bom negociador. Eu fico impressionado com ele. Então, todas as vezes que eu vou negociar alguma coisa, eu vou atrás das mesmas pessoas. Meu sogro, meu pai, pastor Marcos Mota e um tio meu aí também, que às vezes eu vou atrás dele. Mas eu pergunto. E às vezes alguns pastores ali que eu sei que entendem um pouco mais, né? Vou falar de carro, eu vou atrás do pastor Radamés, que mexe com carro há tantos anos. Então, você vai fazer algo importante na sua vida, peça conselhos. Seja leal. Amém, meus irmãos? Lealdade fala de estar unido. Já viram uma boa família cristã, que tem princípios e ideais, eles não fazem coisas assim a léu. Não fazem quaisquer coisas sem pedir conselhos para os pais, sem conversar ali dentro da casa. Amém, meus irmãos? Aleluia! Estão me entendendo o que é lealdade que eu estou te falando? Então, honestidade é uma das principais marcas de um grande líder. Você precisa buscar isso. Saber ser leal aos seus líderes é fundamental. Você precisa ter esse entendimento. Discipuladores, irmãos mais velhos, experientes, eles têm algo para passar para você. E eu fico triste quando eu vejo alguns irmãos dizerem que alguns líderes nossos só respeitam os discipuladores deles mesmos. Por exemplo, a Maju anda com a Eliane hoje. Mas a Maju também, ela precisa reconhecer o João Paulo, que ele é um discipulador, né, que é um irmão que multiplicou mais vezes. Amém, irmãos? E aí, muitas vezes nós estamos ali no decorrer da nossa vida, às vezes é correria, né, encontro, nós precisamos. Hoje mesmo tem alguns irmãos que estão responsáveis pela cozinha. Às vezes ele não é seu discipulador, mas ele vai precisar chamar a sua atenção. Seja leal. Amém?
Lealdade é uma marca dos nobres. Aqueles que não são nobres, que são quaisquer pessoas, não são leais. Xingam, falam quaisquer coisas, desrespeitam, mas os nobres, aqueles de sangue celestial, eles são leais. Amém, meus irmãos? Que nesses dias nós possamos ser leais. Leais. Pastor, mas eu não vejo meu discipulador como tal. Ele não é esse exemplo para mim. Não importa, irmãos. A Bíblia diz que as autoridades são instituídas por Deus. Romanos 13, versículo 1 ao 6. Não vou ler agora, porque não dá para projetar aqui. Mas a Bíblia diz que todas as autoridades foram instituídas por Deus. Principalmente dentro da igreja. Mas a Bíblia não está falando só da igreja, ela está falando de todas. Todas. Os políticos, todos estão ali por causa do Senhor. Então, imagina dentro da igreja, irmãos. Você acha que dentro da igreja o Senhor vai te colocar para andar com a pessoa sem o controle dele? Irmãos, a igreja está debaixo das mãos, está sobre as mãos do Senhor. Você pode ter certeza, nada que acontece por causa de homens. Os homens podem até interferir, mas eles não conseguem. Existem então, na nossa liderança, esses dois elementos que são fundamentais. Lealdade e integridade. Na sua liderança, irmãos, se você souber lidar com isso, você vai possuir 5 passos, 5 posições. Amém? Quantos foram levantados nesse ano? Deus, líderes levantados nesse ano. Levanta a mão. Líderes e discipuladores levantados esse ano. Levanta a mão. Mais alto, deixa eu ver. Amém. Temos alguns. Deixa eu te dizer algo. O primeiro nível da nossa liderança é o nível da posição. Você é estabelecido ali simplesmente porque o Senhor te levantou, o pastor te colocou ali, e esse é o nível mais raso da liderança nossa. Amém, meus irmãos? O nível da posição, ele é um nível onde as pessoas submetem pela obrigação, porque o Senhor mandou, porque a Bíblia diz. Então, esse primeiro nível, ele é um nível que eu posso até dizer que ele é na base da intimidação. Você submete a mim porque eu sou seu pastor. Amém, meus irmãos? Irmãos, é cruel esse nível. Eu me lembro quando eu passei por esse nível na rede. Nossa, mas que luta que foi. Os irmãos, assim, teve que engolir o sapo mesmo, né? Foi difícil. Tirar o pastorzão Antônio, colocar o obreirinho Leandro, foi luta. Vocês não têm ideia do que esses discipuladores sofreram. Mas esse nível de posição, então, ele só vai avançar a partir de um investimento do líder. Presta atenção, principalmente aqueles que são novos, ou aqueles que já estão aí há um bom tempo e não conseguiram ultrapassar esse nível. Pastor, parece que a minha célula, eles não me reconhecem. Parece que os irmãos não me veem como líder. Você ainda está no nível da posição. Você só está lá porque nós colocamos, porque o Senhor te colocou. E aí os irmãos não abrem o coração para você, não avançam. O que você precisa fazer para avançar desse nível, irmãos? Você precisa orar, em primeiro lugar. Senhor, me dá oportunidade para marcar a vida desses irmãos. Eu tive um irmão uma vez, um líder de célula que veio andar comigo, que foi tão difícil conquistar ele. Foi a base da oração mesmo. Eu orei, Senhor, me ajuda, Senhor, a conquistar esse irmão. Um dia a gasolina dele acabou, ele estava sem celular, ele não tinha ninguém para ligar, e eu passei justamente na mesma hora que ele estava lá na rua, você acredita? Parei meu carro, irmãos. Aí o que aconteceu? E ele, ele ficou tão sem graça que ele não queria me falar. Coração fechado ainda. Então naquele dia eu marquei esse irmão. Fui lá, comprei gasolina, né? Levei para ele, falei. Ore em primeiro lugar para que esse irmão venha precisar de você. O Senhor vai fazer isso. Vai ter talvez um velório na família dele. Já teve caso comigo também de velório. Que eu fui lá no velório e lá eu marquei a vida do irmão. Só me via no nível da posição. Só me via como alguém que foi colocado, jogado ali para ser meu líder. Tem que submeter, pastor? Vamos lá. Né? O senhor está mandando? Então vamos lá. O nível da posição é o nível mais raso. Amém, meus irmãos? Cadê as agendas para você estar anotando aí, hein? Estou gravando. Está gravando. Aleluia. O segundo nível, ele é o da permissão. É onde o seguidor ele passa a amar.
Você pode até amar pessoas sem liderá-las, mas não pode liderá-las sem amá-las. Esse é um dos níveis mais suprimidos ali, vamos dizer. Às vezes, os irmãos, eles pulam esse nível, mas não pode ser pulado. O nível da permissão, irmãos, ele tem que ser conquistado. Você precisa investir para conquistar essas pessoas, para conquistar ali os seus líderes, as suas crianças, as líderes de criança, amém? A sua célula, os seus liderados. Você precisa investir, amar cada um deles, para que aí sim ele possa dar abertura, possa ter essa permissão para que você entre na vida deles, amém? O outro nível é o nível da produção. É onde agora não já passa de um simples relacionamento de amor, mas passa a ser uma admiração entre um e o outro. Esse irmão que é liderado por você, ele passa a te admirar. E por ele te admirar, irmãos, isso vai produzir frutos. Quando você gera ali um desafio, encontra agora, ele vai comprar a ideia junto com você. Não, a nossa célula, o nosso discipulado, o Paulo está com um desafio de levar 100 pessoas no encontro. Ô, loucura, né? Deixar um encontro para ele. É loucura, mas os irmãos compraram a ideia, amém? Amém? Então, é quando você faz essas loucuras assim, igual eu faço, eu já fiz muita loucura com vocês já, irmãos? Será que eu faço vocês passar com cada uma, né? I have a dream! Mas os irmãos vão e gritam lá comigo, a gente passa vergonha junto no prédio da igreja, mas esse é o nível da produção. É quando nós enfatizamos essas coisas e aí as pessoas passam a produzir por você, passam a comprar a ideia por você. Frutos, né? Antes vocês andavam sem objetivos, agora nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós vamos chegar lá, nós vamos alcançar lá. Amém, meus irmãos? Lembram quando eu falava a respeito de 600 membros? Parecia loucura, não parecia? Nós éramos 200 e eu falava de 500. Nós vamos ser 500 pessoas e tal. Alguns ficavam assim, esse cara é doido, né? Mas olha o que nós passamos, amém, meus irmãos? Isso é poderoso. Então, quando os irmãos passam para esse nível agora, então há poder. O Senhor, ele confirma a aliança e o negócio desenvolve. Por fim, é o nível de desenvolvimento de pessoas. Esse nível, irmãos, é um trunfo muito grande, é o nosso maior trunfo. É quando você vem a desenvolver pessoas, identificar líderes potenciais. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Você precisa identificar pessoas ali que serão umas com você. Alguns irmãos até me falaram isso essa semana. Pastor, mas como que eu vou levantar um líder em treinamento na minha célula se lá todos são fumantes? Levanta o FM. Amém, meus irmãos? O fuma menos. Amém? Pega o que fuma menos lá, olha para ele, meu irmão, você é o próximo. Pastor, certeza do que o senhor está falando? Certeza, meu irmão, você é o próximo. Se prepara. O Senhor vai fazer algo sobrenatural com você. Amém? Aleluia. Amém. Um dia nós éramos os fuma menos, irmãos. Um dia eu era gago e um pastor acreditou em mim. Olhou para mim e falou, você vai liderar. E eu, certeza? Amém? Esse nível de desenvolver pessoas é o nível assim, é o seu trunfo. É onde você vai ficar mais encantado com a sua liderança, com a sua vida da igreja. É quando você passa a gerar sucessores. Irmãos, isso é maravilhoso. Às vezes eu fico vendo alguns discipuladores pregando e chorando, e eu, rapaz, olha o menino está crescendo, está parecendo comigo, rapaz, isso dá uma alegria em mim, sabe? Às vezes algumas palavras que usam, né, e começa a aparecer, isso mostra que eu tenho gerado sucessores. Não tem coisa melhor nessa vida. Amém, meus irmãos? Sucesso é quando você gera sucessores. É quando você gera pessoas parecidas com você. Principalmente quando eles não tinham esperança nenhuma. Eram uns gagos ali. Teve um irmão essa semana que me falou isso. Eu fiquei tão feliz. Fez uma cruzada lá no setor dele. O irmão dele falou para ele, você é gago. Você não vai dar conta de pregar, não. E ele falou, meu pastor um dia foi gago. E eu vou pregar. E ele fez uma cruzada lá no setor dele. Poderoso demais.
criou um canal no YouTube, tá me chamando para fazer uma entrevista lá. Eu vou lá no Mato Germano, participar desse canal dele. Talvez ninguém tá dando muita moral. Você não tem noção da explosão que esse menino vai fazer no inferno, meus irmãos. Você não tem noção. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Amém? Nós precisamos de sucessores. Amém, meus irmãos? O último nível, né, o nível da maturidade pessoal. Esse nível é um nível difícil de se alcançar. É quando a sua presença, né, só de você parar num lugar, isso já faz com que as pessoas mudem a postura, com que elas já são influenciadas. Eu acredito que o pastor Luiz, ele tem esse poder. Pastor Naor, quando o pastor Naor pega no microfone, você já viu que o ambiente muda? É impressionante. Ele abre a boca, parece que anjos descem do céu e começa a passar no meio do povo. É um negócio impressionante. Então é esse nível de maturidade pessoal. Amém? Para finalizar, queria que você ficasse de pé. Queria chamar a minha equipe de louvor aqui, aleluia. É minha porque eu não trabalho sozinho, não. Põe play aí nesse CD. A águia, ela tem uma outra característica muito importante. Não conversa. duas delas. Só o teclado baixinho aí pra nós, sabe? Vai rolar aquele negócio? Eita, tá bom, aleluia. A águia, ela dorme enquanto voa. Oh, que pássaro fantástico, né, irmãos? Ela tem voos tão altos, que ela é capaz de descansar nos seus voos. Nós precisamos aprender a descansar nos voos do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Grandes líderes dormem nos voos do Espírito. Apesar dos muitos problemas, eles aprendem a abrir as asas e a deixar que o Espírito Santo os conduza por onde eles forem. Isso é poderoso demais. Nós precisamos aprender a descansar. Hoje a minha esposa, ela estava atribulada com alguns alvos dos kids. A pastora Valéria, eu não sei o que ela viu na Larissa, que eu fiquei impressionado também. Ela colocou a Larissa responsável pelo cursão, pelo treinamento das novas líderes, por umas 5 funções, irmãos. Ela me falou lá, eu fiquei impressionado, porque geralmente, principalmente com o pastor Marcos Mota, tem que trilhar uma vida lá para você pregar no culto, por exemplo. Mas a Larissa vai estar pregando essa semana aqui no Retiro para as novas líderes. Ela tem 3 esposas de pastores que estão abaixo dela e ela está ensinando as 3. E ela assim, tadinha, ela estava chorando, atribulada lá em casa, preparando palavra, e lia. Do nada ela começou a chorar e eu falei: grandes líderes precisam aprender a descansar no Senhor. Fecha esse caderno, vamos dar uma volta no shopping agora. Amém? Parece loucura um negócio desse. Na hora ela falou: é loucura o que você vai fazer agora comigo. Mas nós vamos fazer. Vamos sair, vamos dar uma volta. E no meio desse passeio nós começamos a falar dessas coisas. O Senhor foi fluindo. Ele foi manifestando a presença dele ali no meio da nossa conversa, irmãos. E ela foi marcada pelo Senhor. Muitas das coisas que ela vai falar para vocês amanhã, no treinamento com as esposas dos pastores, foi fruto desse descanso nos ventos do Espírito. Amém, meus irmãos? Não ande atribulado. Você não pode perder o seu sono por coisa alguma. Você precisa aprender a descansar nos voos do Espírito. Amém? Aleluia. E por fim, que é o mais interessante que eu vejo, a águia, ela chega a viver 70 anos de idade. Mas no meio da sua jornada, ela precisa tomar uma séria decisão na sua vida. Quando ela chega ali por volta dos 35 a 40 anos de idade, as suas penas estão ultrapassadas, as suas garras já estão desgastadas de tanto capturar presas, seus bicos já não estão tão afiados, está velha. Essa velhice, talvez ela fala de uma vida cristã que entrou na rotina.
A Bíblia chama do profeta velho. Já ouviram essa expressão? Às vezes nós temos irmãos no nosso meio que se tornam profetas velhos, que passam o tempo, as células, estão liderando aí 1 ano, 2 anos, toda semana a mesma coisa, e acabam caindo na rotina. Já não preparam mais tão bem a célula já não é mais o melhor dia da semana, e acabam caindo nessa mesmice, nessa rotina. Parece que a vida cristã não é mais uma novidade. A águia também chega nesse ponto. E quando chega a esse ponto, ela voa para uma montanha, ela se isola e ali começa dias de uma grande mudança na sua vida. 150 dias aproximadamente, onde ela quebra em primeiro lugar o seu bico. Ela bate o seu bico no meio das rochas até quebrar. E ela espera esse bico crescer. Depois que cresce, ela arranca todas as suas unhas que estavam desafiadas ali, né? Que estavam cegas. Espera as suas unhas crescerem novamente. Depois que elas crescem, ela passa a arrancar pena por pena. Arranca todas as suas penas. E aí sim, depois desse grande processo, as suas penas crescem, o seu vigor é renovado. Eu acredito que esse tempo, irmãos, na vida do crente, é um tempo onde você precisa tirar para o Senhor. Você não vai precisar levar 150 dias, mas é em uma noite somente. Uma noite que pode ser 1000 anos para o Senhor. Se você tiver um encontro com o Senhor nessa noite, você que talvez está velho, que está com as suas penas velhas, as suas garras fracas, o seu bico está aí cego, hoje é o dia de você se renovar. E depois de que o Senhor ele renovar você, você vai partir para um novo voo. A águia ela vai para o voo da renovação, é assim que os cientistas chamam. E ela vive por mais 30 anos. Se ela não passasse por esse processo, deixa eu te falar, o que estava acontecendo? O seu bico estava tão grande, que ele começa a perfurar o seu peito. E assim ela ia morrer em pouco tempo, em poucos meses. Mas ao quebrar o seu bico e a passar por todo esse processo, ela garante mais 30 anos de vida. Amém, meus irmãos? Talvez você está aqui hoje assim, velho na fé, cansado. Talvez você tenha trabalhado na força do seu braço, não tenha voado na vida, nos voos do Espírito. E com isso, meus irmãos, você tem caminhado para a morte. Infelizmente, nós tivemos nessa semana alguns irmãos que eram referenciais para nós, mas que estão velhos, com os bicos grandes. Se eles não passarem por esse processo, infelizmente, morrerão na fé. Farão que o Espírito dormeça, abafe. Tenho orado e clamado, chorado por esses irmãos, crendo que o Senhor vai levar eles a esse renovo. Eles vão voar esse voo do renovo. Amém, meus irmãos? Mas eu queria orar nessa noite, terminar essa noite com essa palavra. Queria que você fechasse os seus olhos.